bem, gente? Boa noite. Vocês devem ter percebido que várias vezes alguém aqui na frente tem falado igreja, igreja, igreja. Boa noite, igreja. Bom dia, igreja. Vamos cantar como igreja, vamos ficar em pé como igreja. E é interessante que nós vivemos uma época que desprestigia instituições. Governo, família e igreja também. Qualquer instituição é a priori rejeitável, porque instituições comunicam a ideia de uma organização que se sobrepõe à minha individualidade. A gente vive a época da individualidade. Nós vivemos a época do egoísmo. A época que leva às últimas consequências o ser, você por você mesmo. E se você for pensar bem, instituições, elas na verdade existem acima dos indivíduos. Exemplo, governo. Michel Temer, a questão não é se você gosta ou não dele, tá? O Senado, a Câmara, eles estabelecem coisas, gostemos ou não, elas implicam sobre nós. Porque essa é a ideia do governo, né? É uma instituição que comporta os cidadãos brasileiros, mas se sobrepõe aos cidadãos. Quando esse governo não leva em conta o povo, mas age contra o povo, deixa de ser democrata ou democrático para se tornar tirano. Então essa é a ideia de uma instituição. Família. Família é a mesma coisa. Você tem indivíduos pertencentes a uma mesma família, mas o conceito maior de família vai além dos indivíduos. Quantas das coisas que acontecem em casa não são necessariamente fruto do voto dos indivíduos. Por exemplo, nós não estamos lá num jantar em casa votando alguma coisa para saber o que faremos amanhã ou daqui a um mês. Não sei, qual foi a última votação que teve na sua casa? Eventualmente pode até ter uma coisinha ou outra, muito simples. Mas predominantemente, aqueles que têm autoridade na família estabelecem os rumos, os parâmetros e vamos em frente. Entendeu? Isso é família, instituição, que vai além dos seus simples indivíduos. E igreja, pessoal, é a mesma coisa. É também uma instituição que sobressai-se em relação aos seus membros. Igreja não é o lugar que você faz o que quer, porque quer, como quer. Porque a igreja vai além de você. Você não é um indivíduo na igreja. Eu não tenho todo o tempo para desenvolver isso, mas cuidado com aquela ideia de que você é igreja. Não, você é membro de uma igreja. Porque você sozinho não é a igreja, não é em nenhum lugar do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, quando manda uma carta para Timóteo, diz, a igreja Timóteo. Por quê? Porque Timóteo não era uma igreja. Timóteo não era a igreja. Sempre que manda para a igreja, os autores bíblicos tratam no coletivo, tratam no plural. Por quê? Porque eu não posso ser igreja sozinho. Porque igreja é uma comunidade plural, é uma comunidade coletiva no Novo Testamento. E no contexto da igreja, nós também perdemos muito da nossa individualidade. Existe uma liderança que exerce autoridade sobre nós. Você não faz o que você quer na igreja, pelo menos não deveria, porque a palavra de Deus é que normatiza o seu pensamento, a sua conduta. Se você faz errado, você será chamado por uma conversa. Se você se mantém rebelde, você passa por uma disciplina. Então hoje, pessoas não gostam de igreja, pessoas não gostam de instituições. Você sabia que o grupo religioso que mais cresce no Brasil, na verdade são dois. Primeiro, dos ateus. O ateísmo cresce muito no Brasil. E também o chamado movimento dos desigrejados. É a turma que não quer mais igreja, cansou de brincar de igreja. Quer viver sua vida sozinho, porque acha que no mundo virtual, no mundo online, pode escolher o pregador que quer escutar. Ah, não gosto do meu pastor, não quero mais escutá-lo, eu sei o que ele vai falar hoje, então não quero. Então fica em casa, porque daí, dentre muitas opções, eu escolho quem eu quero escutar.
acompanha o culto online, tem lá no Spotify, no Google Play, uma série de músicas cristãs, busca aconselhamento no WhatsApp ou no grupo no Facebook e dá até oferta via PayPal ou PagSeguro. Entendeu? Para que igreja? Para que sair da minha casa e ir para aquela reunião ou ir estar com aquelas pessoas? Então, cada vez mais, pessoas têm fugido dessa ideia de igreja. Pessoas estão querendo viver a sua própria vida. Cara, eu poderia falar as inúmeras vezes que eu aconselhei pessoas nos últimos anos, gente decepcionada, gente frustrada, gente cansada, gente que não gosta mais de igreja, quer viver o seu cristianismo fora de igreja. Esqueça isso. E eu diria que essa mentalidade é até muitas vezes suportada pela ideia de que você sozinho é igreja. Preste atenção, se eu sozinho sou igreja, por que é que eu tenho que ir me reunir com outras pessoas se eu sou sozinho em igreja? Isso não faz sentido. Igreja é esse amontoado de gente. É esse coletivo dos salvos, dos santos. E se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, Paulo diz o seguinte, capítulo 1, verso 1 e 2. Só quero pegar como ponto de partida. Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Santos, fiéis, pessoas que já têm um compromisso genuíno com Jesus, pessoas que já têm um compromisso verdadeiro com Cristo, que já foram salvos e redimidos. Pessoas, capítulo 2, verso 10, agora, que Paulo diz que são feitura de Cristo, foram refeitos, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o que é que Paulo lhe dará na sequência do verso 11? Como a igreja surgiu. Então, peraí, então quer dizer que o meu cristianismo sou eu por mim mesmo? Porque afinal de contas, eu fui escolhido, eu fui predestinado, eu fui adotado e Deus tem todo um projeto para a minha vida? Sim e não. Sim, porque é verdade, Deus lida com indivíduos. Mas há uma nova realidade no Novo Testamento chamada igreja, que é o que Paulo trabalha do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 13. O que quer dizer ser igreja? Resumidamente, porque na verdade hoje eu quero trabalhar um verso. Existia um povo chamado judeu, o qual Deus escolheu no Antigo Testamento, especialmente Gênesis 12, por meio de Abraão. Deus decidiu lidar especificamente com o povo de Israel. No entanto, Deus já havia predito que no tempo certo enviaria seu filho Jesus, e esse Jesus também salvaria Israel dos seus pecados. Mas esse Jesus também alcançaria uma nova turma, que tinha sido esquecida pelo próprio judeu, que eram os gentios. Quem era o gentio? Aquele que não era judeu de nascimento. E no capítulo 2, verso 11 em diante, Paulo vai dizer que existia um muro de separação entre judeu e gentio. A morte de Cristo põe esse muro para baixo e Deus então aproxima esses dois grupos, formando destes dois indivíduos o que ele chama de um novo homem. Chamado o quê? Igreja. Igreja é uma novidade, igreja é uma nova realidade no Novo Testamento, que junta judeus e gentios convertidos, que confessam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Paulo vai desenvolver essa ideia até o capítulo 3. Quero ler com vocês do 8 ao 10 do capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Você entendeu rapidinho qual é o propósito de Deus para a igreja? Ou como Deus lida com a igreja? E galera, não pense igreja como aquele culto ou aquela reunião do domingo à noite, ou da escola bíblica do domingo à tarde, ou do estudo bíblico na sexta-feira à noite.
Igreja como essa reunião dos salvos, dos santos, dos crentes, que podem ou não estar fazendo alguma coisa, entre aspas, que chamaríamos de espiritual, ou lendo a Bíblia, ou orando, ou cantando. Paulo diz que a simples realidade, ou a simples existência da igreja, já comunica toda a sabedoria de Deus. Não é isso que ele fala no verso 10? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida? Paulo está dizendo que ninguém, senão apenas Deus, seria capaz de juntar num único corpo, numa única realidade, dois povos que eram inimigos mortais: judeu e gentil. O judeu, fariseu, lembra do fariseu na época de Jesus? Aquele super religioso, mas que na verdade praticava o judaísmo à sua própria maneira e não conforme a Bíblia. O judeu, ele orava, esse fariseu, todas as manhãs da seguinte forma: obrigado, Deus, por não ter nascido mulher, por não ter nascido judeu, por não ter nascido gentil e por não ser cachorro. Porque o cachorro era um animal abominável para o judeu. E ele desprestigiava a mulher. O gentil, então, era inimigo mortal. Então, esse era o judeu na época de Jesus. E Paulo diz que Deus é tão sábio que ele é o único capaz de juntar numa única realidade judeus e gentios. Esses agora se chamam de irmãos. Esses agora se chamam de cordeiros em Cristo. Esses agora adoram o mesmo Deus. Não é o Deus dos gentios que adoravam vários deuses, várias divindades da natureza. Não, eles agora adoram o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo diz que isso é expressão da sabedoria de Deus, isso é expressão da bondade de Deus, de um Deus que governa toda a história, que faz todas as coisas segundo o desígnio dele. Você quer me ver bravo ou muito chateado, é vir falar mal de igreja para mim. Cara, eu sei que igreja tem problema, sabe por quê? Porque você está nela, porque você é pecador, porque eu sou pecador. A igreja é composta de pecadores. Então vai ter de tudo para dar errado, não é verdade? Vai ter de tudo para dar problema. Por quê? Porque quando nós entramos na igreja, nós não deixamos os nossos pecados. A gente entra com o nosso egoísmo. A gente entra com os nossos pressupostos. A gente entra com a nossa fofoca em relação ao outro. A gente entra falando mal do outro. Por quê? Porque nós ainda carregamos uma natureza pecaminosa no nosso coração. Nós ainda temos uma inclinação à prática daquilo que é errado. É óbvio que nós temos de tudo para nos frustrarmos com pessoas dentro da igreja. É óbvio que nós temos de tudo para termos problemas e tensões com pessoas na igreja. É óbvio, galera. Por quê? Porque a igreja é composta por salvos, por santos, mas que ainda carregam uma natureza pecaminosa. Então não espere uma igreja nesse momento da história impecável, porque isso só acontecerá lá no final dos tempos, quando o noivo que é Cristo se encontrar com a noiva que é a igreja. Lá então todos nós estaremos livres dos nossos pecados. Eu sei dos problemas da igreja, eu pastoreio igreja também. Eu estou consciente de tudo isso. Mas o problema é que nós desprestigiamos aquilo pelo que Cristo morreu, que foi a igreja. Galera, eu já falei, Cristo não morreu pelos animais, pelo seu cachorro, pelo papagaio, pela árvore, pelos rios. Embora tudo isso se beneficie, Cristo morreu por pessoas para reunir essas pessoas dentro de uma realidade chamada igreja. O problema é que a gente vive hoje um cristianismo estilo Netflix, on demand, que escolhe o que quer e rejeita o que não quer. Quer os benefícios do cristianismo, mas não quer o compromisso com a igreja. Eu costumo dizer o seguinte: cristãos que não querem viver igreja porque acham que não precisam de igreja são como vacas tentando voar. Elas até podem pensar que conseguirão voar,
mas a natureza, a identidade delas, nega os pensamentos que elas têm. Você pode até achar que você pode viver sem igreja. Você pode até achar que você consegue um cristianismo sem os seus irmãos em Cristo. Mas isso é tolice, porque a tua natureza é, na verdade, coletiva, não individual. Cristianismo é coletivo. Eu falo muito o seguinte, e fico martelando isso na minha juventude, nos meus alunos, na minha igreja. Cristianismo é uma caminhada conjunta, não é uma carreira solo. Cristianismo é uma caminhada conjunta, não é carreira solo. Porque Deus disse que pela igreja a sabedoria dele seria conhecida nos principados e potestades, ou seja, até mesmo numa realidade espiritual que nós não apalpamos. Sei quanto você tem acompanhado aí de toda a discussão, se você curte futebol, acompanha o Campeonato Brasileiro, sabe um pouquinho do que está acontecendo em termos das torcidas mistas. Ano passado, por causa de várias brigas de torcida, a justiça determinou que todos os clássicos teriam torcida única. Semana passada teve Palmeiras e Corinthians, torcida única. Ontem teve Flamengo e Vasco, tá? E toda a briga durante a semana na Justiça Desportiva do Rio de Janeiro se seria com torcida única ou torcida mista. Agora, fique imaginando eu amo estádio, curto estádio, sempre que posso acompanho o meu Verdão lá no Santo dos Santos, conhecido como Palestra Itália. Cara, é um bando de animal. Pega esse bando de animal e coloca a torcida mista. Vai dar certo? Não vai dar certo. Mesma coisa que querer colocar judeu e gentil junto. Mesma coisa que querer colocar adulto e criança no mesmo grupo. Mesma coisa que colocar gente que é analfabeta com PhD. Mesma coisa que colocar desempregado com quem é dono de empresa no mesmo lugar. Pergunta, vai dar certo? Para chamar o outro de irmão? Para chamar o outro de estamos juntos? Não vai. Qual é o único lugar onde isso dá certo? Na igreja. Entendeu? Na igreja. É o único lugar. Isso não dá certo no Rotary Club, até porque nem é todo mundo que pode entrar. Isso não dá certo no Lions Club, isso não dá certo em alguns clubes, isso não dá certo em alguns ambientes. Não dá, por quê? Porque você tem prerrogativas, você tem aquela processo seletivo de ontem, você tem coisa que já disse, você tá fora, cara, que não é para você, sabe? Vai procurar tua turma. É assim que alguns vão dizer. Mas a igreja, galera, é pra gente. Pra gente viver comunhão. Paulo vai falar no capítulo 4, verso 25, que nós não podemos mentir uns aos outros, porque nós somos membros uns dos outros. Você sabe o que quer dizer ser igreja? Um pertencer ao outro. Certa vez, confrontei uma pessoa no pecado dela, e ela me disse, quem é você para me confrontar? Cara, sou só teu irmão em Cristo, eu preciso de algo mais além disso? Eu sou seu membro, você é meu membro. Nós somos participantes da mesma realidade que se chama igreja. O problema é que a gente vive também a mentalidade, como eu já falei, individualista, egoísta, daquela frase de caminhão. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Já viu essa? E tem uma outra, a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Cara, isso é muito bonito, só não vale para a igreja, tá bom? Porque o cristianismo, igreja, é membro do outro. E galera, há invasão de vida. A minha liberdade não termina onde começa a sua. Porque no cristianismo há invasão de liberdade. Eu tenho que me preocupar com a sua vida, você tem que se preocupar com a minha vida. Porque eu faço parte da sua vida, você faz parte da minha. Lembre-se, cristianismo é carreira conjunta, é caminhada conjunta, não carreira solo. Então, se você não valoriza a igreja, eu creio que você está em pecado. Eu creio que você está desprestigiando essa realidade que Deus escolheu para comunicar a sabedoria dele. A gente acha que a sabedoria de Deus é comunicada só por aquelas pessoas que pregam
com muita eloquência, com palavras difíceis ou com uma teologia super pesada. Não, galera, o simples fato de ser igreja já comunica. Cara, o mundo está perdido, está podre. Olha o divórcio, olha a desgraça, olha a corrosão da família. Onde é que a gente pode ver que isso pode dar certo? Na igreja. Na igreja. Então, quando a gente entende que um é membro do outro e que Deus escolheu a igreja para comunicar sua sabedoria, eu diria que a sua mente tem que mudar. Você não vai ser um utilitarista para com a igreja, só querendo se beneficiar dela. Não, você vai se doar por ela. Eu conheço muitos dos pecados da minha igreja, eu conheço muitas das falhas da minha igreja, eu conheço muitas das necessidades da minha igreja, mas é minha igreja. Minha igreja, aquela com a qual eu me reúno regularmente. De sexta para sábado, não é porque eu tinha tanto tempo disponível, não. Até porque no sábado eu ainda tinha que trabalhar pelo seminário, ontem, né? E à tarde eu viria para cá. Levar a juventude para casa. Nós vamos passar a noite, na verdade nós vamos varar a madrugada juntos. Por quê? Para desenvolver intimidade uns com os outros. Teve gente que conseguiu ir lá, ficar 30 minutos. Os caras chegaram 1h30 da manhã. Mas que legal. Puderam ir 1h30 da manhã lá para estarem com outros jovens. É isso. Galera, a gente tem que pensar na igreja quando a gente toma as decisões. Sabe uma coisa? Talvez eu esteja desabafando um pouco aqui como pastor, mas eu penso num jovem. Ele vasculha várias faculdades que ele quer prestar. Ele não leva em conta se aquela faculdade fica próxima de uma igreja. Ele não decide o seu futuro levando em conta a igreja. Ele primeiro decide a sua vida e depois vê onde é que a igreja se encaixa. Galera, isso não é cristianismo. Não é. A minha vida precisa necessariamente passar pela igreja, porque somos membros uns dos outros. A igreja onde nós nos alimentamos e alimentamos outros. Lembra daqueles vários versos do Novo Testamento? Uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros. Isso é a igreja. Confessai os vossos pecados, aconselhai-vos mutuamente, levai os fardos uns dos outros. Então, galera, a gente tem que parar com aquela mentalidade fofoqueira de ficar falando da vida do outro. A gente fala pelas costas, mas não tem coragem de ir lá confrontar o pecado. Isso não é igreja. A gente quer simplesmente que pessoas nos sirvam na igreja, mas nós não dispomos do nosso tempo para servir outras pessoas. Depois vocês podem até conversar. Lucas e Tiago estão aqui. Eu não tenho o poder de definir o futuro deles, posso influenciá-los. Eles podem testemunhar e eu os educo dessa forma. Pouco me importa se serão engenheiros, advogados, professores, pastores, não me interessa. Quero que sejam homens que amem a Deus e pratiquem a Bíblia. Mas eu já falei para eles o seguinte: não importa o futuro de vocês, Deus chamou vocês para pertencerem à igreja. E lá na igreja, seja ela qual for, vocês terão que servir a Deus e as pessoas. Então eu quero preparar vocês da melhor forma possível para que sejam líderes nas igrejas de vocês. Porque para mim isso faz parte do plano de vida. Igreja, galera, faz parte dos planos de vida. Com todos os seus defeitos, todos os seus pecados, todos os seus problemas. Igreja não é um acidente na semana. Que nós vamos se temos tempo ou se não estamos cansados. Eu sei que se você não for no trabalho, você perde o emprego. Mas por que você não valoriza também? Se eu não for na igreja, eu perco a comunhão. Eu perco a oportunidade de adorar juntos, de celebrar juntos, de aprender juntos. Vou embora daqui na terça-feira. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, tem reunião na igreja, do presbitério. Vou estar cansado? Vou. Tenho outras coisas para fazer? Certamente. Eu não sou remunerado pela igreja. Mas é porque eu valorizo a igreja. E eu vejo que essa juventude evangélica brasileira olha para a igreja como uma coisa opcional. Como uma coisa
que se sobrar tempo, depois daquela loucura da semana, do trabalho, da faculdade, não, se der eu vou, não, eu estou cansado, sabe? Ah, na semana que vem eu tenho prova. Eu estou vendo vários pais aqui, deixa eu falar agora como quem pastoreia também juventude. Muitos pais disciplinam seus filhos privando-os da igreja. Ah, se você não for bem na prova, você não vai na igreja. Lá no grupo de adolescentes ou de jovens. Eu tenho que confrontar pais de juniores, eu e a Juliana lideramos juniores na igreja, pais que não deixam os filhos irem no momento que eles mais curtem na semana, que é a reunião de juniores na terça, porque eles têm prova no dia seguinte. Não, meu filho está em prova amanhã, então ele não vai na igreja. Mas deixou jogar videogame, deixou assistir TV. Você entendeu? Isso é inversão de valores, pessoal. É inversão de valores. Tem que ir para aquele momento, aquele ambiente que vai abençoar, que vai acrescentar, que vai construir, que vai edificar a vida do seu filho. Não olha para a igreja como algo opcional, não. Porque Deus decidiu que pela igreja a multiforme sabedoria dele seria conhecida. Você entendeu o quão especial a igreja é para Deus? Galera, Cristo morreu pela igreja. Cristo, Efésios 5, vai falar que ele deu-se a si mesmo pela igreja para santificá-la. E a analogia, a ilustração que Paulo usa é o casamento. Só para a gente ver a preciosidade. Então leve a sério esse negócio de ser igreja, de servir na igreja. Deus te deu dons, Deus te deu capacidades. Vai e sirva na igreja, ainda que seja minimamente. É muito gostoso quando os outros se interessam por nós. É muito gostoso quando tem gente que ministra a nós. Mas Deus também te capacitou para se interessar pela vida dos outros, para acrescentar na vida dos outros. Sabe por quê? Porque somos membros uns dos outros. Capítulo 4, que lemos agora há pouco, Deus distribuiu dons. Deus distribuiu capacidades espirituais para que todos nós sirvamos na igreja. Lembra quando nós lemos Efésios 4? Somos pequenas juntas num todo chamado corpo. E cada junta, cada pedacinho do corpo, cada órgão, cada tecido, cada membro, cada osso tem uma função. Não está nada ali por acaso. Eu me revolto com a medicina quando diz que o apêndice não tem função nenhuma. Você pode tirar porque não serve para nada. Porque se só servir para te dar dor e mostrar a tua vulnerabilidade, já serviu para alguma coisa, tudo bem? Para quem já teve problema de apêndice sabe o que eu estou falando. Para te mostrar o quão frágil você é, o quão vulnerável você é, e que uma coisa que a medicina aqui diz que é insignificante, estourar aquilo e não ser tratado, te mata. Aquela coisinha que a medicina chama de insignificante. Aquela coisinha insignificante tem o poder de te matar. Cara, não tem ninguém na igreja que não tenha uma função. Você já parou para pensar na importância que você tem no ministério da sua igreja? Porque se você está lá acomodado, parado, você é um peso morto para o corpo. Uns caras me chamaram para jogar bola hoje. Eu não posso. Não porque eu não gosto, não porque eu não queira. Eu tenho um problema no joelho. Na verdade, 2, pelo menos. 3. Um é a obesidade. Um é o excesso de peso. Eu nasci sem, que seriam os amortecedores dos 2 joelhos. Então, o que você sente, o que amorteceria a flexão, eu sinto como dor. É atrito todos os dias, o dia todo. E eu ainda tenho erosão da cartilagem. Então, especialmente no esquerdo, a tendência é eu sobrecarregar o direito. Por quê? Porque o esquerdo não consegue cumprir a função dele. Então eu vou sobrecarregar os outros membros. O que acontece? Dor nas costas, hérnia de disco na cervical, porque às vezes eu ando meio descompensado. Se você falar que eu tenho que ir para a sessão de descarrego, eu estou quase indo, tá bom? Gente, isso é igreja quando alguns membros não estão cumprindo o seu papel, estão sobrecarregando os outros.
Na matemática e no comércio existe um princípio chamado princípio de Pareto. Quem fez administração, marketing, economia ou matemática conhecem Vilfredo Pareto, matemático economista italiano do início do século XX, que diz que, em média, a proporção dele é 20 para 80. Aplicando para a igreja, isso quer dizer que 20% das pessoas desempenham 80% do trabalho ou do ministério da igreja. E 20% das pessoas dão o trabalho de 80% da igreja. Ou seja, se você não está fazendo nada, se você não está servindo a igreja, que seja na simplicidade da tua capacidade, não interessa. Você está sobrecarregando o corpo. Porque Deus decidiu o quê? Que pela igreja, pela diversidade, a sua multiforme sabedoria seria conhecida. É interessante essa expressão, multiforme sabedoria, porque ela dá a ideia de uma diversidade que completa o todo. Vocês já perceberam quantas tonalidades de verde nós temos? É igual olhar para o céu de São Paulo e ver quantas tonalidades de cinza nós temos. Cara, é impressionante a diversidade de cores que nós temos na natureza. É a múltipla forma com que Deus trabalha na história. Deus sabe muito bem como te trata. Deus sabe muito bem como trata o outro. E Deus sabe muito bem como tratar quando os dois se juntam na realidade de igreja. É a multiforme sabedoria de Deus. Quando vivemos, membros uns dos outros, quando nos reunimos como igreja, nós estamos comunicando ao mundo a sabedoria de Deus. Somos membros uns dos outros, devemos servir uns aos outros, porque Cristo morreu pela igreja. Eu te incentivo e te dou como desafio. Procure os seus líderes na igreja. Se você não está fazendo nada, se você não está colaborando na sua igreja, e pergunte, onde é que eu posso ajudar? Eu entendi que eu devo servir a igreja. E se você tem fofocado, falado mal, minado relacionamentos, peça perdão e pare de fazer isso, porque você está agindo contra você mesmo. Porque ferir o teu irmão é ferir a você mesmo, porque você é membro dele, você pertence à igreja. Leva a sério, galera, igreja. Leve a sério. Pode estar cheio de pecados. A comparação que às vezes eu faço é que a igreja é como a arca de Noé. Não porque está cheio de animais lá dentro, tá? Você já pensou além do que devia. Pode estar fedendo lá dentro. Você consegue imaginar aquele monte de animais ali? Pode, cara, tá sujo, tá fedido, tá apertado, complicado lá dentro. Mas lá fora, pessoal, é cheiro de morte. Enquanto for só cheiro de um pecado que um comete contra o outro, ok. Mas lá dentro é condenação. Ou lá fora é condenação. Lá fora é reprovação. Viva igreja. Ame igreja. Porque por meio dela, Deus comunica a sua multiforme sabedoria. Vamos orar? E aí eu passo aqui para o pessoal dar sequência ao programa. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou e o Senhor nos incluiu na igreja. O Senhor nos tornou o corpo de Cristo. O Senhor nos fez viver uma nova realidade que por nós mesmos nunca imaginaríamos. Dividir o espaço, dividir os propósitos, as motivações da nossa própria vida com gente que a gente nem conhece, com gente tão diferente, com gente com uma história tão distinta, mas que agora chamamos de irmãos, que agora chamamos de cooperadores do Evangelho. Deus, se tem alguém aqui que não ama a igreja, que não serve na igreja, Deus, traga essa pessoa à consciência, para que aprenda a valorizar a igreja, o corpo de Cristo, se doando por outras pessoas, investindo do seu tempo, dos seus recursos, das suas capacidades, a esse corpo chamado igreja. Pai, nós sabemos que a igreja está cheia de pecados. Nos ajude a lutar contra esses pecados. Nos ajude a sermos aperfeiçoados em Cristo. Mas nem por isso, e enquanto não alcançamos isso, não nos permita desprestigiar a igreja. Deus, que as várias igrejas aqui representadas comuniquem
testemunhem para esse mundo tão cético que só o Senhor é capaz de transformar pessoas e dar a elas uma nova razão de existência. Que as igrejas aqui comuniquem a multiforme sabedoria e graça do Senhor. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos.